Casa de Oração. Dia 2. Desfrute deste tempo e aprenda um pouco mais sobre a oração coletiva. Que o Senhor te abençoe abundantemente durante este período. Principados, poderes e dominadores deste mundo. O que são principados e poderes? Os principados são príncipes ou governadores que não têm corpo físico, mas são seres espirituais. Poderes são autoridades. O que são os dominadores deste mundo tenebroso? Significa que por trás da carne e do sangue, por trás das ideologias, por trás das novas filosofias, por trás das novas correntes ideológicas, há poderes espirituais que governam o presente mundo espiritual tenebroso e mantêm presos milhares de pessoas. Pode ser religião falsa ou filosofia falsa. Comunidades civis inteiras, mesmo nações, podem ser mantidas em cativeiro nas trevas por esses poderes espirituais. Mesmo novas correntes ideológicas que contradizem a palavra de Deus podem ser resultado das autoridades espirituais ou governadores do mundo espiritual. As igrejas locais podem ser sujeitadas a um bloqueio e finalmente paralisadas e exterminadas pelo inimigo. Se os queridos filhos de Deus não despertarem, o inimigo se infiltrará entre eles e sufocará toda e qualquer vida ou poder espiritual. Esses príncipes, esses poderes, esses dominadores do mundo tenebroso são os grandes seres espirituais com os quais lutamos. Mesmo se considerarmos esse assunto corno algo mínimo, a verdadeira Igreja de Deus e o crente verdadeiro estão lutando com poderes espirituais da maldade, exércitos de espíritos maus nos lugares celestiais. Será isso um conto de fadas de um passado distante, quando as pessoas acreditavam em duendes e em demônios? Ou isso é a palavra de Deus revelando a verdadeira natureza da nossa luta? Como povo de Deus redimido no século XXI, se não acordarmos para a real natureza da batalha, estamos fadados a fracassar em todos os nossos esforços e a tornar-nos no final meras baixas espirituais. Depois de tudo, o apóstolo Paulo não disse: estamos participando de um campeonato de tênis contra Satanás, mas a nossa luta é contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A luta é um esporte rude, grosseiro. Não é como o tênis, que é educado e complexo, em que se bate na bola para cá e para lá, de um lado para outro, e se marcam os pontos, dizendo: hoje fizemos um bom jogo, vencemos o adversário. O Espírito Santo, por meio do apóstolo Paulo, usa essa ilustração de um esporte mais violento e rude, a luta livre. Isso implica muito suor e, às vezes, até sangue. Significa que o oponente pode forçar seu braço torcendo-o para trás, ou quase quebrar a sua perna, ou arremessá-lo para o outro lado do ringue e em seguida pular sobre você com toda força. Soldados espirituais em uma batalha espiritual. Contudo, há muitos cristãos que parecem não ver as coisas dessa forma. Eles creem que a vida cristã deveria ser um passeio alegre e que deveríamos ter uma experiência continuamente maravilhosa e animada. Se houver qualquer senso da presença do inimigo, então alguma coisa deve estar errada. Ora, temos de dar graças ao Senhor pelas experiências maravilhosas e arrebatadoras que temos da parte dele, pelas bênçãos espirituais com que somos abençoados em nosso Senhor Jesus, e que são normais na vida e na obra cristãs. No entanto, somos soldados espirituais em uma batalha espiritual, e o fato de haver momentos em que os seres espirituais atacam a nós e a obra do Senhor não é evidência de que estejamos no lugar errado ou no caminho errado. De fato, isso pode ser evidência de que estamos no centro da sua vontade. Há momentos em que esses poderes das trevas tentarão nos impedir ou nos sitiar, tentarão nos atrapalhar ou nos manter sob um forte domínio. Se, contudo, você já assistiu a uma luta livre, saberá que ela não foi ganha só porque peso pesado está sentado sobre outro peso pesado. Aquele que está por baixo em desvantagem pode levantar-se se acabar vencendo a luta. A intercessão é a chave para neutralizar o inimigo e progredir no reino de Deus. E então, o que significa lutar com essas forças? É evidente que significa que em algum lugar deve haver um ministério de intercessão. Antes que alguma comunidade se abra para o poder e a obra de Deus, alguns crentes precisam ficar nos bastidores e neutralizar o inimigo. Nosso Senhor Jesus disse: ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo, e então lhe saquear a casa? Mateus capítulo 12, versículo 29. Nossa tendência é pensar que se tivermos uma boa pregação ou uma cruzada evangelística bem organizada, as pessoas automaticamente serão libertas e salvas. Mas é possível ter tudo isso e descobrir que nos encontramos face a face com uma parede intransponível.
Quanto mais uma obra é espiritualmente vital, mais provável será que o inimigo tente infiltrar-se, atrasá-la e neutralizá-la. Ele não ficará parado, deixando que você haja livremente, se houver alguma chance de que você o vencera de uma forma forte e permanente. As várias vezes que o Espírito de Deus agiu poderosamente na história das nações são evidência suficiente deste fato. Por essa razão, temos de entender este simples fato: não há assunto mais estrategicamente vital para a verdadeira igreja e para a obra de Deus do que o da oração corporativa. Nos dias vindouros, durante a última fase da história mundial, precisamos saber como orar em conjunto. Além do mais, se a real perseguição vier nas décadas vindouras e se perdermos a liberdade, então precisamos saber como podemos avançar juntos e ver o cumprimento do propósito de Deus mesmo em tempos de grandes dificuldades. Aprender as lições da oração corporativa. Precisamos aprender as lições da oração e da intercessão corporativas agora, enquanto temos tempo. Seremos achados em falta no dia da crise, a não ser que o Espírito de Deus imprima em nós essas lições. Por isso, é preciso que os cristãos mais novos, bem como aqueles que são mais maduros no Senhor, aprendam essas lições, por mais duras ou custosas que sejam. Alguns de nós que somos mais velhos, adquirimos maus hábitos de oração a ponto de terem se tornado uma segunda natureza para nós. Se percebemos estar nessa condição, muitas vezes pensamos que é impossível aprender a forma correta de orar juntos. Apesar disso, o Senhor pode conservar tudo o que há de melhor e valioso em nossa experiência e pode vencer todos os maus hábitos se apenas confiarmos nele e estivermos abertos à correção do Espírito Santo. O fundamento de todo aprendizado é ser manso. No momento em que um crente diz que não precisa de correção ou aperfeiçoamento, ele para de aprender. Não é que eu queira que você engula tudo o que escrevo, mas que avalie o que lê e o apresente ao Senhor, perguntando o que serve para você. Permita que ele faça uma seleção em seu coração. Meu desejo é simples. Precisamos aprender como usar essa arma colossal e efetiva que Deus pôs nas mãos da sua igreja. 4 tipos de oração. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1, o apóstolo Paulo define 4 tipos de oração que cobrem todos os aspectos da oração. E interessante que cada uma dessas 4 palavras aparece no plural: súplicas, orações, intercessões, ações de graças. Além disso, Paulo, pelo Espírito Santo, acha-se tão cheio de preocupações a respeito da importância desse assunto, que encoraja e exorta o povo de Deus a orar. Ele vê a oração e a intercessão como assunto de suprema importância para a saúde da igreja e para o progresso da obra de Deus. Súplicas. O primeiro aspecto da oração é a palavra traduzida como súplicas. Ela originalmente significa uma necessidade, a versão revista e atualizada, a tradução brasileira, a versão Melhores Textos. A Almeida século 21 e a Nova Versão Internacional usam a palavra súplicas. Já a versão revista e corrigida e a edição corrigida e revisada fiel ao texto original usam a palavra deprecações. A razão é que a palavra significa primariamente uma necessidade, e então um pedido, uma súplica ou um rogo para o suprimento dessa necessidade. Não é simplesmente pedir algo a Deus, é mais do que isso. E um sincero apelo, rogo ou súplica ao Senhor para que possamos compreender sua mente e vontade. Essa é a melhor maneira de entender a palavra súplicas. Por causa de uma necessidade, há um apelo ao Senhor, uma súplica sincera a Ele para que mostre sua vontade a respeito daquela necessidade. Por que tantas orações não têm efeito nenhum? Porque tantas vezes, depois da reunião de oração, quando conversamos, precisamos afirmar: Deus realmente ouve as orações. Isso acontece porque há um testemunho em nosso espírito que diz que a maioria dessas orações que fizemos não passou do teto. O problema é que nós não paramos um momento sequer para perguntar ao Senhor o que Ele quer que oremos. Em vez disso, mergulhamos de imediato na oração, sem nenhuma direção do Espírito de Deus. Por essa razão, as súplicas são o primeiro aspecto da oração, porque obviamente são o fundamento de tudo. Se não inquirirmos insistentemente diante do Senhor sobre as necessidades urgentes que nos desafiam, jamais conheceremos sua mente a respeito delas. Por isso, pelo fato de não conhecermos sua mente, acabaremos dando voltas na oração, falando muito se não chegando a lugar nenhum. Consultar o Senhor é fundamental em toda oração. Não podemos orar corretamente nem usar as armas da nossa guerra, que Ele supriu, a não ser que primeiro conheçamos a mente do Senhor sobre o assunto. Então o Espírito de Deus nos guiará às Escrituras que devemos usar. Quando tivermos consultado o Senhor, e Ele nos tiver dado a espada do Espírito, que é a sua, não teremos mais de andar às tontas. Não precisamos gastar meia hora fazendo barulho ou mencionando todo tipo de frase bíblica agradável,
mas que não são pertinentes à necessidade atual. Às vezes o Senhor dá essa palavra a uma pessoa, e o que temos de fazer é levantar e acolhê-la assim que a recebemos. O Espírito Santo, então, nos dará toda a percepção a respeito dela. Seremos capacitados a orar de modo completo a respeito da situação com essa palavra vinda de Deus. Ela é a espada do Espírito, concedida a nós para penetrarmos no problema. O fato é que você não pode simplesmente escolher um texto bíblico qualquer e insistir nele até tornar-se realidade. Você precisa consultar o Senhor, e quando faz isso, e ouve claramente em seu espírito, e não em sua alma, o sim de Deus, o Espírito gera a fé viva em você. Só então você pode avançar. A sua mente talvez seja assaltada por dúvidas inculcadas pelo inimigo, mas em seu coração não há dúvida nenhuma. Você ouviu o sim do Senhor. Por isso, precisamos consultar o Senhor e conhecer a sua mente e vontade a respeito de todo tipo de assunto. Essa é a razão porque esse assunto das súplicas é absolutamente fundamental. Eu acho que não há mais nada que se possa dizer para enfatizar esse assunto da necessidade das súplicas. Esse é infelizmente o elo perdido em tantos ministérios de oração corporativa. O Senhor não nos fará esperar indefinidamente. Ele apenas espera que cheguemos a Ele com uma atitude de indagação, e então dirá: aqui está a resposta. Pode ser um entendimento mais claro da necessidade e a palavra que Ele quer que usemos a respeito dela. Temos a ideia de que o Senhor é como nós e que precisamos bajulá-lo, incentivá-lo e mantê-lo com bom humor. Uma vez que ele está nesse bom humor, podemos extrair dele tudo o que desejamos. Contudo, o Senhor não é assim. Ele está mais interessado em certas situações do que nós estamos. Ele apenas aguarda um espírito de indagação, e então, às vezes quase imediatamente, dá claramente a orientação. Não devemos lidar com a oração como um macaco em casa de louça, ou como um tanque de guerra arrasando tudo. Precisamos ficar quietos e aguardar nele e por ele. Precisamos simplesmente perguntar qual é a sua mente nesse assunto. Como devemos orar? Qual é a palavra que Deus quer nos dar? Qual é a arma correta que devemos usar? Espero que você tenha gostado. Até o próximo áudio e até lá. Fique na paz, daquele que te amou primeiro.